Oi, gente! No aconselhamento pastoral de hoje, eu quero falar sobre um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo também muito sério e que mexe com a vida de tantas e tantas pessoas. É exatamente isso que você viu aí na nossa capa, né? Adultério. Então vamos direto ao ponto. Aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 27 e 28, o Senhor Jesus diz assim, presta bem atenção, porque eu acredito que isso aqui vai servir para você e para outras pessoas, outras tantas, que de repente você conhece, que ou cometeram adultério ou foram vítimas disso. A gente sabe que o adultério é algo destrutivo, mas há uma solução em meio a toda essa crise causada por esse comportamento, por esse pecado, por esse erro. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, que no caso era um dos mandamentos, né? Não cometerás adultério. O adultério é a transgressão de uma regra de fidelidade conjugal. Quando um homem e uma mulher casam-se, então eles fazem votos entre eles de fidelidade conjugal. Então a fidelidade é uma regra e o adultério é a transgressão dessa regra de fidelidade conjugal. Então Jesus cita, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Versículo 28. Eu, porém, vos digo, Jesus vai mais longe, que qualquer que atentar numa mulher para a desejar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus vai mais longe nessa questão da fidelidade conjugal. Qualquer que atentar, observar, ficar olhando em uma mulher, para uma mulher, com o intento de tê-la para si, de cobiçá-la, de desejá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mas isso também serve para as mulheres perfeitamente. Qualquer mulher que atentar para um homem com o desejo de cobiçá-lo, já cometeu adultério também com ele. Então você veja que essa questão do adultério, ela é muito séria, é levado muito a sério por Deus. E o adultério, ele tem os dois lados. Tem aquele que cometeu o adultério, no caso o adúltero ou a adúltera, e tem aquele outro lado que foi a vítima do adultério. Resumindo, esse pecado, este erro, ele traz e tem trazido muitos prejuízos para pessoas individualmente, para famílias, para filhos, para as mais diversas camadas da sociedade, principalmente para a família. Então quero aconselhar você como resolver ou tentar resolver essa questão. Caso você que me acompanha aí tenha adulterado e às vezes se arrependeu, tenha sido vítima de adultério e está com a mágoa, está com ódio, ou você ouve isso aqui para servir de vigilância, ou quem sabe você conhece uma pessoa e pode enviar esse vídeo para ajudar. Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a vítima do adultério, aquele homem casado ou aquela mulher casada que o seu cônjuge atraiu em uma relação sexual com outra pessoa. Vamos lá, preste bem atenção. O que a vítima do adultério ela precisa fazer? Tem duas opções. Duas. A primeira opção é você, segundo o Senhor Jesus, ele permitiu, a palavra de Deus permite o divórcio em caso de adultério. Mas eu não coloco nem isso como opção. Porque quando Jesus ele autoriza o divórcio em caso de adultério, ele não está dizendo foi vítima do adultério, se separe. Não. Ele está dizendo que pode haver o divórcio neste caso. Mas não é essa a intenção de Deus, porque a instituição chamada família, para Deus, ela é sagrada. Ela é muito importante. Então, na verdade, o que é que Deus quer que você, vítima do adultério, faça? Que você tente analisar a situação e conversar com o teu cônjuge para ver se há arrependimento, para ver se realmente aquela pessoa quer uma reconciliação. E uma coisa eu sei, é difícil liberar perdão, porque houve uma traição.
Você foi traído, você foi traído. Isso dói muito. A traição, ela causa dores emocionais muito grandes. Só sabe quem passou por isso. Então, assim, você precisa orar a Deus, para Deus ajudar você a liberar perdão. Não é de um dia para o outro isso, porque ninguém coloca a mão assim dentro do coração para arrancar um sentimento ruim que se instalou ali dentro por causa de uma traição conjugal. Mas você precisa falar com Deus sobre o teu coração e pedir a Deus para te ajudar a não acumular mágoas, ódios, sentimentos de vingança dentro de você. E no caso de uma conversa com o teu cônjuge e aquela pessoa pedindo perdão e pedindo uma nova chance, aí você vai decidir. Eu acredito, eu incentivo, é claro, que se aquela pessoa se arrependeu e pediu perdão, perdoe e lute pelo seu casamento. Eu estou falando aqui com a vítima do adultério. Depois eu falo com o causador, né? Aquele que adulterou. Mas primeiro com a vítima. Se a pessoa pediu perdão, se a pessoa pediu uma nova chance, perdoe, reconcilie-se com essa pessoa e busque em Deus a restauração do teu casamento e da tua família. Porque no Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Será que não é hora de buscar mais ainda pelo seu casamento? Ver que brechas possivelmente que foram dadas e que não devem mais ser dadas? Sei lá. Então é importante você parar para observar isso. Essa questão em relação à sua vida conjugal. Mas converse. Essa é a primeira coisa que Deus quer que você faça antes de tomar qualquer decisão precipitada. Porque envolve sua vida. Se você tem filhos, envolve os teus filhos. Envolve tantas coisas, né? Então, ela tem essa opção de conversar. Mas em último caso, não houve arrependimento, a pessoa realmente não quer, aí o ser humano, do outro lado, que foi o causador do adultério, tem livre-arbítrio. Quiser continuar nessa vida de pecado, nessa vida de caminhada para o inferno, é a opção dele. E você vai ter que tomar aquela decisão que tantas pessoas, infelizmente, não querem tomar, que é o divórcio. Não porque você, por conta própria, queira isso, mas porque a situação acaba te obrigando, porque há pessoas que elas querem viver uma vida dupla. Querem ter um marido ou a esposa e querem viver uma vida extraconjugal. Isso não é bíblico. Até mesmo por conta da sua integridade física. Adquire uma doença sexualmente transmissível por conta de outra pessoa fora do casamento que contaminou seu cônjuge e aí passa para você. Então envolve muitas coisas. Mas o primeiro passo, o primeiro caminho para uma vítima de adultério é essa. Orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, equilíbrio para conversar com o seu cônjuge e ouvir aquela pessoa. E dentro daquilo que ela falar, aí sim você toma a sua decisão. Agora, em relação à parte que causou toda essa situação, que foi o adúltero, a adúltera. O que você deve fazer? Você que cometeu adultério, está arrependido. E aí você agora precisa resolver essa questão com o teu cônjuge. Tenha humildade, tenha consciência que você errou e procure conversar com essa pessoa. Chame ela para um diálogo. Mostre seu arrependimento. Peça perdão. E um detalhe muito importante, apresente frutos de arrependimento. Porque tem pessoas que elas são tão ignorantes, pessoas que cometeram o adultério, que são tão ignorantes, que elas querem o seguinte, que a pessoa, no caso o cônjuge traído, quando ele ou ela pede perdão pelo erro que cometeu, de um dia para o outro fique tudo como estava e aquela pessoa fique amável, doce, carinhosa e atenciosa, como se nada tivesse acontecido. Você tem que entender que você feriu o teu cônjuge e que toda ferida, ela leva um tempo para sarar e para cicatrizar. E algumas feridas, elas demoram um pouco mais. E nas feridas que foram abertas, ela precisa ser tratada. Ela precisa que passe remédio diariamente, ela precisa ser tratada, passar um remédio, dar-lhe a atenção necessária para ela poder passar pelo processo de cura e de cicatrização. Mas há pessoas que elas cometem um adultério e querem que no dia seguinte ou horas depois de uma conversa tudo esteja funcionando
perfeitamente. Não é assim. Você errou. Você tem que entender que você plantou e que você vai colher. Então, mesmo que haja o pedido de perdão, o arrependimento do cônjuge, mas aquela ferida, ela precisa ser curada, ser tratada. A confiança não vai ser restabelecida em minutos e em horas, não. Leva tempo isso. Você precisa entender isso. Então, você que foi o autor ou a autora do adultério, você precisa levar em conta que a tua família é muito importante. Que perder a sua família, você está perdendo muitas coisas. Muitas. Você está sujando o teu nome. Se você tem filhos, você vai perder o amor dos seus filhos. Você vai perder o respeito dos seus filhos. Mexe com muita coisa. Até isso ser restabelecido novamente leva tempos, leva anos. A Bíblia fala em Provérbios sobre o adultério e dedica alguns capítulos para esse tema que é tão sério. Falta de sabedoria, diz a Bíblia, é aquele que comete adultério com uma mulher. E Jesus ele fala sobre a questão do adultério de olhar, aquele que atentar numa mulher para desejá-la, porque ele sabe que tudo começa pelos olhos. Como foi que Eva, ela caiu no pecado? Começou pelos olhos. Satanás mostrou para ela, o diabo mostrou para ela aquela fruta que era agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Não foi assim que começou? Como foi que Davi ele caiu com Batseba? Simplesmente olhando aquela mulher tomando banho e ela estava nua, começou pelos olhos. Então Jesus sabe que o pecado ele começa pelos olhos. Então por isso que ele chama atenção para isso. Qualquer que atentar numa mulher, e aí eu posso dizer também que mulher que atentar em um homem, para desejá-lo, já em seu coração cometeu adultério. Então por isso que é uma coisa muito séria essa questão. Então assim, você que consumou o ato do adultério em uma relação sexual, traindo o seu cônjuge, você precisa reconhecer que você errou e que o seu erro, por mais que haja um pedido de perdão e a outra parte tenha te perdoado, isso não vai ser restabelecido, essa confiança, essa paz de uma hora para outra. É como se você tivesse que reconquistar aquela pessoa diariamente. Então assim, resumindo tudo isso que eu falei, você que está me escutando e é casado, para que não passe por um constrangimento, por uma situação dessa, evite. Seja fiel a essa pessoa que Deus colocou na tua vida. É a melhor coisa que você faz. Seja fiel a essa pessoa. Salomão disse em Provérbios o seguinte: bebe água das tuas próprias fontes. Bebe água da tua própria cisterna. E isso falando ele da relação conjugal. Pedro disse que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Você veja que essa coisa de relação conjugal, Deus leva muito a sério. Porque hoje a gente pode ver os resultados. Você deve conhecer uma pessoa que ela caiu nesse laço de adultério e a sua família, ou no caso desta pessoa que você conheceu, está destruída. Então é um assunto que precisa de muita atenção, e você que está me acompanhando, eu espero que isso aqui que eu tenha passado para você possa te ajudar a lidar com essa situação que você enfrentou ou que você está enfrentando. E se você conhece alguém que está passando por isso, envie esse vídeo para essa pessoa. Agora deixa eu te dar uma última orientação aqui. Ora a Deus para que o Espírito Santo te dirija em cada decisão que você precisa tomar em relação a esta situação. Você foi a vítima do adultério ou você foi o causador? Peça a Deus que o Espírito Santo te ajude. Primeiro peça perdão ao Senhor, você causou. E peça a Deus, ambos os casos, a vítima e o causador agora. Peça a Deus orientação, peça a Deus que o Espírito Santo te ilumine para cada decisão que você vai tomar. E eu tenho certeza que Ele vai ajudar você a tomar exatamente a decisão certa e que vai trazer muitos benefícios para a tua vida, para a tua família. Que Deus te abençoe e livre o seu casamento, livre a sua família de toda maldição do adultério, que causa estragos na sociedade de um modo geral. Que você tenha um casamento feliz, que
você tenha um lar feliz, que a tua vida conjugal ela seja abençoada por Deus e que Deus seja a terceira pessoa no teu casamento. Que Deus seja a terceira pessoa no teu casamento. Deus continue te abençoando.